Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje estamos numa edição especial do Vozes do Planeta, uma edição em campo. Eu estou participando do Festival Indígena União dos Povos e tive a honra, o prazer de mediar uma mesa com grandes defensores e defensoras da floresta. Estamos no mês de junho e mês de junho nunca mais vai ser o mês do meio ambiente e o mês do oceano. Depois de alguns anos, o mês de junho agora passa a ser o momento da gente fazer homenagens e de nos refortalecermos através de lutas. Vamos relembrar de Bruno Pereira e de Dom Phillips. E hoje, para fazer essa trajetória, eu tenho a honra de receber Beto Marubo, membro do Conselho, né, da Univaja, da União dos Povos do Vale do Javari. O Vale do Javari é o segundo maior território indígena do país. E o Beto trabalhou com o Bruno por mais de 12 anos, né? E o Beto esteve à frente também depois dessa desse crime que aconteceu. E ele vai nos contar um pouco, principalmente exaltando o trabalho de Dom e de Bruno, né? Porque a justiça a gente tem que acompanhar para que seja feita, mas o que não pode realmente morrer é o trabalho que foi feito pelo Bruno, o trabalho que estava sendo feito pelo Dom, o lançamento em junho agora do livro Como Salvar a Amazônia. E eu vou começar essa história por aí, Beto. Bem-vindo aqui ao Vozes do Planeta agora, meu amigo, pessoalmente, né? Como Salvar a Amazônia é o título do livro que o Dom Phillips queria fazer e que foi interrompido, né, por esse crime. E foi o motivo até, inclusive, de piadas, enfim, de toda uma história. Como é que chegou o Dom na sua vida e como é que era esse trabalho junto ao Bruno Pereira? O Dom, eu conheci ele por indicação dos meus amigos Axaninca. Ele tinha feito uma reportagem, um trabalho lá na aldeia dos parentes Axaninca. E na época do governo Bolsonaro, né, com aquela retórica irresponsável contra o meio ambiente, contra os povos indígenas, contra as terras indígenas, eu e o Bruno, né, já estávamos fazendo um trabalho de monitoramento territorial, né, sobretudo com relação aos índios isolados da minha terra. Achamos por bem procurar canais, né, e jornalistas parceiros com que pudessem divulgar informações sobre a situação de vulnerabilidade que se encontrava isolados da minha terra, né? E eu falando isso com os Axaninca, eles indicaram o Dom. Disseram que o Dom era uma pessoa muito comprometida com a questão ambiental, né, com as questões amazônicas, né, das informações, né? E ele trabalhava na época com o jornal The Guardian, né? Então, nesse sentido, eles me indicaram e eu procurei o Dom e a gente fez uma conversa e ele concordou, na época, a participar isso foi em 2018, de uma expedição de 30 dias na selva, né, em um trabalho de monitoramento com os índios isolados na minha terra. E quem estava na expedição era o Bruno, que estava coordenando a expedição, né? Então, a partir daí, a gente... na época foi uma relação muito pragmática, tipo assim, preciso de você, os Axaninca disseram que você é um cara bom e eu quero que você vá numa expedição, né? E para ele, né, de cara ele aceitou. Não, eu vou, claro, né? Ele era jornalista, né? Então ele queria coisas exclusivas e tudo. Então, de cara ele aceitou, né? E o problema é que eu tinha que convencer o Bruno, né? Porque ele achava que ele ia ser babá de gringo. Não, eu não quero ser babá de gringo. E isso tudo está no livro também, né? Então, assim, e aí ele aceitou, eles foram, fizeram um trabalho e viraram amigos. Depois eles trocavam mensagens, né? Palavras da Alessandra, né? Esposa do Dom, eles começavam a tietar uns dois no WhatsApp, trocando ideia e tal. Então,
E aí depois ele veio com essa história do livro, né? E o que me surpreendeu foi ele falou, olha, Beto, eu tenho uma sugestão do tema do livro, né? E eu falei, qual é? Ele falou, como salvar a Amazônia. Eu ri, eu falei, porra, Dom, você é gringo, cara. Que pretensão é essa? Não, mas é isso mesmo, de instigar. A ideia é essa mesmo, né? A gente tem que ter postura, né, para isso. E instigar mesmo. É essa reação que você fez aí. Eu digo, que bom. Vamos ver como você vai fazer isso. Porque você, né, se fosse de um parente, o Raoni, né, o Davi Copenau, ou um outro parente, né? Eu até entenderia, né, o ímpeto da coisa. Mas você, a primeira coisa, as pessoas vão dizer, não, Beto, é essa reação que eu quero. Então ficou, e o tema do livro é esse, por isso que é a piada, né? Agora, o livro juntou uma série de pessoas que seguiram essa ideia do Dom de trazer histórias também possíveis, né, da Amazônia. Sim, não, o Dom, ele como ele era uma pessoa muito... ele queria saber a ideia e é claro que ele procurava os amigos, né? E o que você acha? Assim como ele perguntou do tema do livro, o que eu achava, ele também comentou com todos os amigos dele que trabalhavam com ele. Então todos nós sabíamos do sonho, né? E o objetivo do Dom na época. Então assim, depois que aconteceu essa tragédia infeliz, né? Mas já tinha todo um material, ele já tinha fazendo um apanhado, inclusive a ida dele para o Vale do Javari era para coletar informação, né, para o livro, infelizmente, né, ele foi assassinado, então ele ia lá falar com os parentes da equipe de vigilância da Univage, que ele acompanhou e que ele viu com o Bruno, né, então ele foi para o Javari para coletar essas informações. E então todos nós sabíamos do quanto era importante para o Dom, né, ele fazer o livro dele. Então todos nós se reunimos, né. Tem algumas referências de amigos dele que coordenaram isso, né? Eu quero destacar o Tom Hennigan, o John Watts, né? E o Tom Phillips. Eles organizaram todos os amigos do Dom e que sabiam desse objetivo. E ele, de uma certa forma, já tinha uma ideia, né? Porque ele trocava ideia com os outros também, do que ele queria que fosse, que constasse no livro. Então eu contei a minha história, né, daquilo que a gente trocou ideia mais ou menos a respeito disso, e os demais também. Foi feito foi os amigos do Dom. A gente não queríamos que essa ideia dele fosse interrompida por um crime. A ideia é essa. Beto, a gente falou então o legado que o Dom deixa, essa continuidade, né, de evidenciar coisas positivas também que acontecem na Amazônia, sem deixar de denunciar as coisas que acontecem. Eu queria agora falar um pouco do legado do Bruno Pereira, seu amigo, uma pessoa absolutamente genial. E que legado você acha que o Bruno deixa através da Univaja, através de você, através do que ele foi semeando mesmo com o trabalho dele? Olha, o Bruno né, na atualidade, um dos maiores indigenistas do país. E infelizmente a gente perdeu, né, esse grande indigenista que poderia contribuir muito mais, né, além do que ele fez, né, para a política de proteção aos índios isolados, sobretudo no nosso país. Era um grande indigenista, né. Então, assim, o legado do Bruno, primeiro, é que ele demonstrou, e ele tentou isso de várias formas, né, dizer que todo o país, né, todas as pessoas, né, do nosso país, né, imagina, ele era do Nordeste, um cara que não tinha absolutamente nenhuma, sabe, assim, vínculo com a Amazônia até então, né? Ele foi um servidor concursado da FUNAI que foi lotado na Amazônia, né? Então, assim, e eu acredito que ele foi muito mais por uma questão administrativa, né? Olha, você vai ser lotado na região e, enfim, ele foi cumprir o trabalho dele. Mas
ele demonstrou que para proteger a Amazônia a gente precisa ir além, né, dessas palavras bonitas, né, de você achar que não é isso, aquilo, sem ação, sem coisas efetivas, né? Então ele partiu para ação, foi conosco, foi para as expedições no mato conosco, aprendeu a andar no mato conosco lá na minha região. E o legado dele eu acredito que é esse, né, de mostrar para as pessoas a importância de você sair além da retórica, mas para a prática, né? A gente atuar junto com as comunidades indígenas, aprender com as comunidades indígenas como fazer o trabalho, né, de proteger essa região que, além dela ser vista como com esses estigmas, né? Geralmente todas as providências que são para a Amazônia são feitas unilateralmente, né? É o governo do federal, é o estadual, é algum outro salvador da pátria que fazem. Ele mostrou o contrário, né? Tudo que for pensado tem que partir das pessoas que moram ali, que habitam ali, né? E esse era um dilema, inclusive, dele com a FUNAI, né? Então, não por acaso, na época, grande parte da diretoria da FUNAI era ideologicamente vinculada ao governo Bolsonaro, na época, né? E foram contra ele, né? Então, e ele queria demonstrar para eles o inverso, né? Olha, tudo que vocês forem pensar para essa região tem que partir dos próprios parentes, né? Então, o legado dele foi isso, né? Mostrar para as pessoas que além para você pensar numa questão ambiental, para você discutir, para você ter uma noção da realidade, você tem que partir além da retórica, né? O fortalecimento do território através da própria vigilância, da própria fiscalização feita, né, pelos povos do Javari é algo também, né, que ficou, né, dessa história do Bruno, e é uma unidade muito importante da Univaja, né? Como é que funciona essa unidade? Chama-se Equipe de Vigilância da Univaja. Inclusive, a partir do início dos trabalhos, surgiu alguns questionamentos de autoridades mesmo, né? Tipo o Exército, a Polícia Federal, o próprio IBAMA, a própria FUNAI, né? De que os indígenas estariam avocando para si, e esse era um principal, uma forma deles tentarem na época prejudicar o Bruno, né? Sobretudo a FUNAI, de que ele estava dando responsabilidade do Estado, que é do Estado, para os indígenas. Só que assim, o Bruno, a ideia do Bruno, como eu falei antes, né? Ele queria que as comunidades indígenas fossem um componente a mais, complementar, e não usurpar a atuação do Estado, mas no sentido de fomentar o Estado brasileiro, as autoridades do Estado brasileiro, né? Olha, o Exército, o IBAMA, a Polícia Federal, né, e outros órgãos ter informações complementares e técnicas, né, que servissem como provas, que servissem como um guia para otimizar o trabalho do Estado. A ideia sempre foi essa. E nesse contexto ele criou, né, a ideia foi dele mesmo, né, de criar a equipe de vigilância da Univaja. E nós chegamos a um dilema na época de como a gente ia fazer esse trabalho técnico, né, extremamente técnico, com indígenas que não sabiam nem falar português, né? E na época ele já estava falando dos indígenas trabalharem com tecnologias modernas, né, aplicativos de mapas, de cartografia, né, algo complexo demais, inclusive manejar drones. E eu mesmo fui cético, né? Eu falei, olha, Bruno, isso é impossível, cara, né? O parente não sabe nem falar português, como é que eles vão pilotar um drone, né? Ele disse, não, cara, assim você está subestimando o próprio parente, não é isso, eles têm inteligência. A metodologia de ensinar eles é que a gente vai ter que buscar. E ele copiou uma metodologia executada no Vale do Javari pelos Médicos Sem Fronteira. Foram os primeiros, o Médecins Sans Frontières francês. Eles trabalharam lá na década de 90, no Javari, e deixaram muito material metodológico, né? Como na época a gente chamou eles para enfrentamento da cólera, na década de 90.
e eles foram os primeiros a ensinar os indígenas a ler lâmina de malária, né? Foram os primeiros técnicos de enfermagem, foi feita pelos Médicos Sem Fronteiras. E na época a FUNASA, né, que era o órgão que atendia a saúde indígena, achava impossível, disseram que os indígenas não sabiam falar português, não tinha como ensinar eles. E o Médicos Sem Fronteiras demonstraram o contrário, né? Aí o Bruno pegou esse material e adaptou para a EVU, né? Então toda a capacitação dos indígenas foi feita através de desenhos, né? Não foi na língua portuguesa, foi desenhos, ele dominava a língua, e essa metodologia deu muito certo a ponto dos parentes que não entendem de português manejar equipamentos complexos, como manejar drones, né? Ler mapas, né? Ele, em conjunto com outros parceiros, criou um aplicativo onde o parente usa o celular, mesmo sem internet, chega lá e pega e registra o que ele vê do território, e aí depois eles extraem esse material na internet e sai um relatório com todas as informações dos parentes. Que incrível! Entendeu? Uhum. E esse trabalho foi inovador, tanto é que a ONU, né, nós tivemos em Cali, na Colômbia, na Conferência da Biodiversidade, e o Prêmio Equatorial, né, vinculado à ONU, premiou esse trabalho inovador para a ONU, né, para nós, né, eu acredito, por usar o próprio parente do mato para ele produzir essas informações, né? Que pode ser replicado agora não, em já vem sendo replicado, né? Uhum. O Orlando, que é o nosso técnico de campo, já teve nos Yanomamis, né? A pedido da Rutucara, a pedido do Ministério dos Povos Indígenas, ele teve em outras regiões, né? De Belém, do Pará, né? Parentes lá do Cachoeianas, no Maranhão, né? Já os parentes já querendo saber o que foi feito de inovador para que eles também fizessem nas áreas deles, né? Muito, muito bonito de ver essa evolução, né? E essa visão, né? Sendo replicada, né? Por que não sendo, né, um sonho? Agora, trazendo também para o contexto atual, a gente não pode esquecer que crimes continuam acontecendo. Você é um dos ativistas, junto com alguns outros que estavam aqui nesse festival, mais ameaçados. Como é que tem sido a sua vida pós-crime que levou Bruno e Dom? Olha, nós tivemos que fazer alguns arranjos traumáticos, como, por exemplo, ter que sair do território, né? Porque as investigações demonstravam isso, né? Que há uma rede criminosa na fronteira, né, que usa as invasões da terra indígena do Vale do Javari, sobretudo com a atuação da caça e a pesca, né, para lavrar dinheiro, assim como muitas outras regiões. Há o caso do garimpo no Yanomami, né, nos Caiapó e tantos outros, né. O último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles demonstram isso, né, o aumento do crime organizado entrando na Amazônia. Então, o que aconteceu no Vale do Javari é um reflexo de tudo que está acontecendo em muitas regiões amazônicas, né? Então, assim, e aí a gente teve que sair do território, né? Não era uma opção, mas é a única forma da gente se proteger. E, sobretudo, as políticas públicas de proteção hoje do nosso país é muito deficiente, ela não atende às especificidades, né, dos ativistas de direitos humanos, sobretudo indígenas, quilombola e tantos outros. E devido a tudo essa vulnerabilidade, a gente teve que sair do território, né? Mas assim, temos parentes da EVU, né, atuando ainda, e que precisam de uma atenção específica do Estado, né? Desde o início a gente tem dito que para o enfrentamento do crime organizado no Vale do Javari era necessária uma atuação interagência, né, forte do Exército, da Força Aérea, da Marinha, da Polícia Federal, do IBAMA, e que acontecesse isso como prioridade, né? No entanto, não é isso que nós temos visto, né? Em que pese a atuação desses órgãos, sobretudo dos representantes dessas instituições no local, né? Mas não é uma atuação de governo,
né, uma prioridade do país. Olha, vamos combater o crime organizado no Vale do Javari e em outras regiões amazônicas. Não tem essa prioridade, né? Tanto é que a maior parte das estruturas, né, de FUNAI, de Polícia Federal, do Exército na região, são aquém da demanda que eles têm em mãos para fazer, né, o trabalho eficaz deles. Então, assim, é elogiável os esforços de muitos servidores, né, do MPI, da Polícia Federal, do Exército, mas muito mais eles que estão lá com um problema nas mãos no dia a dia, Sim. do que uma atuação de Estado brasileiro, né? Beto, para a gente encerrar, e eu queria encerrar esse especial, né, de mês de junho, né, como eu falei no início da nossa conversa, ele passou a ser um mês para relembrar lutas, né? E eu vou te perguntar, já que você, né, trouxe, né, essa história pro Dom, né, do tipo, poxa, não é meio pretensioso? Depois de todo esse tempo, né, que se passou depois desse crime, mas vendo todas essas histórias, dá para salvar a Amazônia? Dá, mas eu acredito que o tempo, né, para fazer essa, né, tá acabando. Não tem como. Eu vi com meus próprios olhos situações onde foram extremamente preocupantes no interior da segunda maior terra indígena do país, que é a minha terra, o Vale do Javari. Eu vi rios ficarem secos ao extremo como eu nunca tinha visto desde a minha infância, né? Até então nunca tinha visto isso. Rios inteiros ficarem secos, entende? A ponto de ficarem intrafegáveis, né? Aquela imensidão de água. Aquela imensidão de água. Imagina o rio Javari, o rio Solimões ficar de uma situação, né? Secou tanto o rio Solimões que chegaram a ver escavações de séculos passados, de cidades da época dos colonizadores da Amazônia, né? Espanhóis, portugueses, né? Chegaram a ver na margem do rio coisas que, sabe, arqueológicas de eras passadas, né? Então, assim, isso demonstra que o tempo está acabando, né? Infelizmente. E foi muito preocupante a gente ver os nossos roçados, né? A gente plantar a banana e a banana não produzir, não sair como a gente sempre viu. A banana, o mamão, né? A macaxeira, né? A mandioca que a gente faz farinha e faz nossos alimentos, né? No Vale do Javari nós não temos o privilégio de sair e comprar frango na esquina. Ou a gente caça, ou a gente pesca, e a gente tem que plantar o que a gente consome lá, né? E aí ver os nossos roçados improdutíveis, entendeu? E isso é inédito para nós, né? Agora imagine isso num contexto nacional, né? Então nós estamos perdendo esse tempo, infelizmente. E no momento mais crítico, ironicamente, nós estamos discutindo temas idiotas, medíocres, sabe? Como desconstruir o que o Bolsonaro fala de besteira sobre a questão, né? O Trump, entendeu? Lá nos Estados Unidos, discutindo, sabe? Por que ele saiu da... Não, nós temos de pensar coisas pragmáticas agora. E aí é um dever de cada um, não somente das autoridades, né? Pelo contrário, inclusive contra essas autoridades, porque eles querem governar o país, né? Eu tenho certeza que os americanos vão pensar duas vezes do que eles estão fazendo com um maluco na frente, né? E a mesma coisa é o Brasil, né? É isso aí. Muito obrigada, Beto Marubo, hoje por esse tempo aqui com Vozes do Planeta. Você sabe que a Univaja, você tem sempre microfone aberto para participar aqui. Obrigada demais. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, Paulina, né? Você que já vem acompanhando, inclusive contribuiu pro que a Univaja é hoje também, direta e indiretamente. Você conheceu o Bruno, né? E você sabe o que ele pensava, ninguém melhor do que você teve no território e falou com ele, né? E é isso. A gente tem que
uma vez eu fui reclamar da vida com o meu vô, né, na aldeia. E eu falei, olha, é muito dificultoso lá nos Brancos, eu ainda não estava acostumado ainda, né, é muito dificultoso estar com eles, e como é que eu vou aprender o português, como é que eu vou me adaptar lá com eles? Ele disse, olha, ele olhou para mim e falou assim, mereça, você está vivo, então mereça isso. Então, os nossos amigos Dom e Bruno, eles não estão. A gente tem que merecer estar vivo e fazer o que eles queriam. Obrigada. É nóis. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.